Irmãos, nesse mês de maio, nós já estamos em maio. Jesus, como está passando rápido. Sim ou não? Muito rápido. Nós vamos falar sobre família. E hoje eu quero falar sobre o poder da família que honra a presença de Deus. Antes de mais nada, nós precisamos lembrar ou então saber de algo que, primeiro, não existe família perfeita. O que existe são famílias que estão sendo transformadas pela palavra e o poder de Deus. Segundo, não importa o histórico da sua família, se é bom ou ruim, a grande verdade é que tudo pode mudar a partir de você. Alguém pode pensar, eu não tive um bom pai, mas você pode ser um bom pai. A maioria dos casamentos da minha família acabam em divórcio, mas o seu casamento não precisa acabar assim. Ou então, ninguém da minha família termina o que começa. Você não precisa ser assim. Quando nós começamos a entender quem somos e quem está conosco e qual é a nossa missão, tudo muda. Imagine, irmãos, nós acabamos de cantar a nossa glória é Cristo, somente Cristo, aquele que venceu a morte, o nosso Cristo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Veio habitar em nós e nos deu autoridade para que em seu nome a gente mude realidades para a glória do nosso Pai. Quando nós lemos o que está escrito em João capítulo 14, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. João capítulo 14, do versículo 21 a 23. Quando nós lemos essas palavras de Jesus, essa verdade, ela precisa estar revelada dentro de nós. Se você encontrou, diga, achei. Olha o que Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, o meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. A pergunta que devemos fazer e responder é: será que realmente levamos a sério essa afirmação de Jesus? Que o Pai nos ama, olha o que nós acabamos de ler, que Ele se revela a nós e que hoje nós somos a sua morada. Meu Deus, isso é poderoso demais. E eu tenho orado, irmãos, nesses dias, muito também influenciado por tudo que nós vivemos aqui no último final de semana. Já era algo que estava queimando no meu coração, a conferência apenas potencializou isso. Eu tenho orado para que o Espírito Santo nos faça compreender a grandeza disso. Que nós temos a presença de Deus, não apenas aos domingos, não apenas no momento que nós estamos ali no nosso particular orando, mas a presença de Deus está em nós 24 horas por dia. Seja no mercado, seja numa farmácia, seja numa padaria, em qualquer lugar, no nosso local de trabalho, a presença de Deus está em nós. Jesus disse, olha, muitos diriam, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá. Não, ele falou, não compreendam assim, porque o reino de Deus estará entre vocês, no meio de vocês, em vocês. Quantos estão me compreendendo até aqui? Nós precisamos, irmãos, aprender a nos mover e valorizar essa presença, porque é poderoso demais. E meditando nisso, nessa semana,
O Espírito Santo me fez lembrar de um momento da história de Israel, que a presença de Deus estava sendo tratada apenas como um amuleto da sorte. Olha que triste. Eles sabiam sobre o poder de Deus, eles queriam o agir de Deus entre eles, mas como nação e família de Deus, eles já não estavam honrando o Senhor como deveriam. Eles já não consideravam a importância que era ter a presença de Deus com eles. Agora eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Primeira Samuel capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Naquela época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram as suas tropas em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Versículo 3. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Só para a gente contextualizar, Israel estava vivendo uma crise espiritual, a começar pela família do sacerdote Eli, a família que deveria ser exemplo e inspiração para o povo, estava sendo uma vergonha. E como nós lemos aqui, Israel saiu para guerrear contra os filisteus e foram o quê? Derrotados. E no primeiro enfrentamento, cerca de 4.000 homens morreram no campo de batalha, e isso assustou Israel. Afinal de contas, eles estavam acostumados a vencer, porque eles sabiam o que Deus podia fazer. Mas o problema é que eles foram para a batalha, como nós lemos aqui no versículo 3, sem consultar o Senhor, sem a direção de Deus, sem a presença de Deus, e depois ainda queriam culpar o Senhor pela derrota. Igualzinho alguns crentes, alguns cristãos de hoje, vivem um cristianismo sem o Cristo, sem ouvir o Senhor, sem considerar a presença dEle, e depois querem culpar o Senhor pelas suas frustrações, pelas suas tomadas de decisões erradas, pelas coisas que não estão dando certo. E para Israel, irmãos, naquele tempo, nós sabemos que a arca representava o quê? A presença de Deus. Era o símbolo, era o objeto que para Israel representava a presença de Deus. E literalmente estava sendo tratada apenas como um amuleto da sorte. Nós lemos aqui. Agora vamos lá buscar a arca, porque agora vamos levar a arca para a guerra e a gente vai vencer. E a consequência disso é que de fato eles pegaram a arca, levaram para o campo de batalha e sabe o que acontece? Novamente foram derrotados e pior, agora a arca foi tomada pelos filisteus. E se nós continuarmos a leitura, para que não fique muito extenso aí, eu quero só resumir para vocês, a partir desse momento, a arca que era o símbolo da presença de Deus em Israel, começa a fazer uma peregrinação entre os filisteus, entre os inimigos. Em Israel, famílias em luto pelos soldados que morreram, inclusive a família do sacerdote Eli, o povo todo envergonhado e os inimigos zombando do povo de Deus. Irmãos, a gente precisa entender algo. Todas as vezes que como família, como povo de Deus, a gente não reconhece, não honra a presença dEle como devemos, e ficamos vivendo um cristianismo fraco, sem vida,
aquém daquilo que a palavra de Deus tem para nós, sabe o que acontece? O nosso inimigo celebra isso. Todas as vezes que nós não honramos a presença dEle, que nós não consideramos a palavra dEle, que nós não praticamos aquilo que Ele tem para nós, o inimigo fica zombando da gente. Olha lá. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmãos, que como igreja, precisamos compreender em nosso espírito quem somos, quem está conosco e qual é a nossa missão. Porque evangelho, cristianismo é andar em poder, é manifestar a presença dEle, é fazer com que a nossa casa, a nossa família seja um pedacinho do céu aqui na terra. Será que os nossos vizinhos sabem que nós temos a presença dEle? Será que em nosso local de trabalho, a nossa vida inspira alguém a conhecer o Deus que nós adoramos aqui como igreja todos os domingos? Será que o nosso estilo de vida, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar, agir e reagir, sinaliza que nós carregamos a presença dEle? Será que a maneira que nós tratamos os nossos filhos, para nós que somos casados e pais, ou então para os solteiros, a maneira como você trata a tua mãe, teu pai, a tua família, sinaliza que você carrega a presença dEle? Será que em meio aos problemas, os desafios do dia que todo mundo tem, ou alguém aqui vive numa bolha? Todo mundo tem boleto para pagar, irmão. Todo mundo tem situações para resolver todos os dias. Será que diante desses desafios a gente sinaliza aquilo que cremos? Que cantamos que Deus é o nosso provedor, que Ele é a nossa alegria, mas na hora que essa alegria precisa ser manifestada, e se não manifesta? Que tipo de cristianismo a gente tem realmente vivido? Por isso que tem muita gente desanimada, frustrada, revoltada com Deus, porque ainda não entendeu o poder que é ter a presença dEle em nós. Um pastor escocês chamado John Harper estava no Titanic. E quando o navio estava afundando, irmãos, ele colocou a sua irmã e a sua filha em um bote salva-vidas porque ele já havia perdido a esposa. E quando ele estava na água com um colete salva-vidas, ele encontra um homem que também estava ali na água, só que sem salva-vidas. E pergunta, sem o colete, né, salva-vidas, e pergunta para esse homem: você conhece Jesus? E o homem respondeu: não. Então, pastor John Harper, ele tira o seu colete e entrega para esse homem e começa a explicar, a falar sobre o plano da salvação. Logo em seguida, John Harper submerge ali, fica nas águas. 5 anos depois, os sobreviventes do Titanic se reúnem e esse homem, que foi evangelizado por John Harper, se levanta no meio da reunião e disse: eu fui o último convertido de John Harper. Agora eu quero que você pense no cenário, você no Titanic. Homem, vamos falar para os homens agora. A esposa já havia morrido, ele coloca a filha e a sua irmã em um bote salva-vidas, com a iminência de nunca mais vê-las. Ele está na água, não tinha convicção se ele sobreviveria ou não. E no meio daquele caos, você conhece Jesus? Irmãos, às vezes atrasa um boleto. A gente não dá nem bom dia para as pessoas. E eu não estou a fim de jogar peso sobre ninguém, mas a gente precisa despertar. Às vezes uma coisinha que não deu certo, uma venda que não foi realizada, um negócio que não foi fechado.
a gente já fica tudo iradinho, com raivinha, já chuta o cachorro, já briga com a esposa, já maltrata os filhos, já chega no serviço com cara fechada. Isso é tudo menos cristianismo. Irmãos, imagina John Harper naquele ambiente terrível. Ele não se esqueceu de quem ele era, quem estava com ele e qual era a sua missão. E ele, com a sua família, ele honrou a Deus até o último instante. O que eu quero trazer aqui para nós nessa manhã é que entender que nós temos a presença de Deus muda tudo, muda a percepção da nossa vida. Nos tira de uma visão, como o pastor Tom disse, uma visão de minhoca que só fica olhando para as coisas da terra e nos leva a compreender que nós somos cidadãos do céu. Ou você não entendeu isso ainda? Márcia, nós somos do céu. Fernando, nós somos cidadãos do céu. A nossa glória é Cristo. A nossa vida é Cristo. O mundo não precisa de mais uma filosofia, mais uma religião. O mundo precisa que os filhos de Deus se manifestem. E é desafiador, porque isso mexe com o nosso orgulho. Isso mexe com estruturas religiosas que nós permitimos serem estabelecidas dentro de nós. Irmãos, eu fui trocar um sapato para a Gabi, que inclusive não está aqui porque minha filhinha está com suspeita de dengue. Está tudo bem, mas ela está cuidando dela lá. E está tudo bem. De verdade, está tudo bem. E eu fui trocar um sapato para ela. Olha só, missão, né? De marido. Vai lá trocar um sapato. E eu fui, gentilmente, troquei o sapato. Loja chique, uma loja linda. Quando eu estava saindo da loja, o Espírito Santo me deu um sinal. Eu falei, e aí, você não vai falar nada aqui, não? Eu voltei e perguntei no meio da loja, falei, tem alguém aqui com uma dor de coluna, alguma coisa aqui? A gente está aprendendo, né? Tem alguém com uma dor aqui, eu resolvo. Aí a pessoa que me atendeu, muito educada, ela falou, eu estou sentindo uma dor nas costas e tal, e eu falei, eu resolvo o teu problema, eu oro com você. Falei, não, eu resolvo o seu problema, né? A gente tem que abordar sem criar resistência. Ela, como você vai fazer? Eu falei, não, Aí ela já entendeu, porque depois eu soube que ela era até cristã. Ela é cristã. Ela falou, você vai orar? Eu falei, eu vou fazer uma oração e você vai ser curada agora. Aí eu quero sim. Orei com ela. Deus deu palavra de conhecimento. Aí, quando eu estava finalizando o processo, chegou gente para atender. Eu falei, você precisa ir lá atender. Ela falou, eu preciso. Eu sentei numa cadeira, fiquei esperando cerca de meia hora. Eu doido para ir embora. Um monte de coisa para fazer. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mas uma satisfação, porque eu estava manifestando a presença dele. Resultado, a mulher foi curada na hora. Deus trouxe revelações ali para ela, palavras de conhecimento, palavras de encorajamento, tirando um fardo que estava sobre os ombros dela. Fui embora, irmão. E toda a loja foi tomada pela presença de Deus. Mas eu tive que me expor. Eu tive que ter coragem de manifestar, porque se de fato eu creio que Ele está comigo e que Ele é o meu Senhor, eu preciso aprender a ouvi-lo e a obedecê-lo, porque você crê que Deus ainda continua salvando pessoas? Você crê que Deus ainda continua interessado em curar pessoas? Eu poderia contar várias experiências que eu vivi nessa semana. E eu preciso te encorajar a viver isso, porque isso não é só para mim, isso é para nós. Fui numa oficina, trocar os pneus do meu carro. Comecei a conversar, normalmente a gente também não é
Vocês me conhecem, sabem que eu ando muito em sobriedade. Eu não sou esses caras que ficam flutuando. Eu cheguei, só que eu sou apaixonado por Jesus, irmão. E eu conversando com o mecânico e com a secretária. Me atenderam tão bem, me serviram tão bem. Chegou a hora de eu servi-los. Eu falei, tem algo que eu possa orar por você? Está tudo bem? O cara sofria há anos com uma dor de coluna absurda. A diferença da perna dele era praticamente a sola da bota inteira. Uma dor na lombar, estava trabalhando com dores. O resultado do dia foi, Deus o curou. A secretária, ele já era da igreja, ele se reconciliou com Jesus, o mecânico. A secretária recebeu Jesus, o ajudante do mecânico recebeu Jesus, o patrão recebeu palavra de conhecimento e toda a oficina foi tomada pela glória de Deus. Só que eu passei vergonha, porque a hora que eu orei, num instante, não curou. Eu falei, Jesus, o Senhor já vai me fazer passar vergonha? Não curou, irmão. Só que ele falou, a dor parou. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Chegou gente na oficina, eu falei, me leva lá na escola e depois a gente continua orando por você. Ele falou, não, tudo bem. No caminho, ele começou a abrir o coração e Deus começou a dar palavra de conhecimento para esse rapaz. Eu cheguei na frente da escola, esse homem grande, fortão, estava até, tipo o Vinícius, assim, fortão. Ele começou a chorar, porque ele olhou para mim e falou assim, pastor, você falou minha vida inteira. Eu falei, isso é porque Jesus te ama, cara. Orei com ele, ele foi para a oficina, nunca vi trocar uns pneus tão rápido, voltou correndo. Aí me pegou, a gente foi conversando até a oficina de novo, ele já estava com outro semblante. A hora que eu pisei na oficina, o dono da oficina me chamou e falou, só quero dar glória a Deus por sua vida, porque o semblante do menino mudou e começou a falar, e me segurou dentro da sala quase 1h40, assim, a gente conversando, e aí, foi uma benção ali, palavra de conhecimento para o dono da oficina. Aí era quase 5h30, eu chamei o mecânico, falei, vamos terminar aqui o negócio? E ele voltou todo animado, eu pensando, porque durante a conversa, irmãos, vou confessar para vocês, eu estava assim, Lu, Jesus, o Senhor vai curar ele? O que vai ser? Como que o Senhor quer fazer? Eu oro de novo, não oro, o que eu faço? Jesus falou, eu vou curar ele. Falei, pronto, é só isso que eu queria saber. E continuei a conversa com o rapaz da oficina, o dono da oficina. Chamei ele e eu pensando, falei, bom, se Jesus falou que vai curar, ou agora eu vou orar e a perna vai chegar, ou já chegou no lugar. Quando ele sentou na cadeira de novo, para fazer o diagnóstico simples, e eu peguei a perna dele já estava extremamente alinhada, ele sem nenhuma dor. Aí eu fiquei grandão, gente? Aí eu chamei a secretária e falei, você não viu o começo do milagre aqui da cura? Vem cá. E quando ela viu, o coração já escancarou, palavra de conhecimento e todo mundo voltou o coração para Jesus. Sabe, irmãos, a gente precisa entender a grandeza que é ter a presença dele. Talvez você está aí se questionando, mas será que isso eu vou conseguir manifestar um dia? Você vai. Você só precisa se expor. Porque não é a nossa performance, mas é a presença dele que vai fazer. É o nome dele, irmão. Se nós somos amigos de Deus, nós temos que corresponder a essa amizade. A gente precisa se expor e ter coragem. Quantos estão me compreendendo? Jesus disse, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João capítulo 15, 8. E Mateus 28, 18-20, está escrito, então Jesus se aproximou deles e lhes disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O
que é sempre para você? É sempre, em todo o tempo. Mateus 10, versículos 7 e 8. Olha o que Jesus nos fala, irmãos. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Vocês amam Jesus? Isso é para nós. Amém? Como família de Deus, como povo santo e exclusivo, nós precisamos crescer no entendimento dessas palavras. Se de fato nós cremos na palavra do nosso Deus, essas verdades precisam fazer sentido para nós. E voltando para a história de Israel, a arca então nas mãos dos filisteus, fazendo a sua peregrinação, passa por Asdod, Gat, Ecrom e em todos esses lugares. O poder de Deus se manifestou contra os deuses dos filisteus ao ponto deles decidirem devolver a arca. E no caminho de volta, a arca então passa por Bet-Semes e depois chega em Kiriat Jearim e deixam a arca na casa de um homem chamado Abinadab. E ali eles consagram Eleazar, o filho de Abinadab, para cuidar da arca. E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, que a arca ficou na casa dessa família por 20 anos. E por 20 anos, irmãos, 20 anos, não há testemunho de nada extraordinário acontecendo. E outro ponto que me chama a atenção nessa história é o porquê Abinadab, como o pai dessa família, não quis ficar com a responsabilidade de cuidar da arca. Você já pensou nisso? O porquê ele transferiu isso para o seu filho? Isso revela muita coisa, irmãos. Sabe, aqueles homens, aquelas mulheres que transmitem a responsabilidade espiritual da sua casa para os outros? Principalmente homens. Hoje a gente está falando bastante para homens também aqui. É o famoso ora por mim, vai por mim, faça por mim. Irmãos, eu já tenho falado isso nas nossas reuniões e falo isso constantemente para os homens. É muito comum você ver uma mulher na igreja e não ver o homem. Porque normalmente o homem tem um coração um pouco mais duro. Mas dificilmente você vê um homem e não vê com ele a sua família. Porque quando um homem se posiciona, meu irmão, a casa inteira vem atrás. Quando eu olho para esse texto, eu fico indignado com Abinadab. A arca na casa dele. Sabe o que ele fez? Ô filho, cuida você. Meu Deus. Sabe aqueles crentes que acham também que os seus afazeres ou os bens dessa terra são mais importantes do que ouvir, do que obedecer e honrar a presença de Deus? Você conhece alguém assim? Pois é, irmãos, Abinadab era um desses. 20 anos a arca na casa dele e ele não desfrutou da presença de Deus. Cuidar da arca para esse homem chamado Abinadab era só mais um serviço, embora ele soubesse o que a arca representava. E aí, passado um tempo, o reinado de Saul acaba. Era outro também que não se importava com a presença de Deus. Saul, queridos, reinou 40 anos e em nenhum momento ele se interessou em buscar a arca para ficar perto dele, perto da sua família. Por isso que o seu reinado foi um fracasso. Escute isso. Todo líder de uma família que não se importa com a presença de Deus faz com que toda a sua família sofra a consequência.
Saul não teve dinastia, porque ele desprezou a presença de Deus. Você continua aqui. Passado um tempo, Deus rejeita Saul e estabelece Davi. Nós sabemos da sequência. E assim que Davi é estabelecido no trono, meu Deus. Em 2 Samuel capítulo 5 e 6, você vai ver isso. A primeira atitude de Davi foi o quê? Vamos buscar a arca, lá na casa de Abinadab. Davi, empolgado, não consultou as instruções de como deveria transportar a arca e acaba fazendo algo errado, e isso custa a vida de Uzá, filho de Abinadab. Isso acabou sendo uma lição para todo o povo, para que eles entendessem, e nós precisamos entender, que a presença de Deus não é qualquer coisa. Que a presença de Deus não se manipula como um amuleto da sorte. Eu preciso de uma bênção, eu vou orar. Eu preciso que Deus mude a minha sorte, eu vou orar. Irmãos, a presença de Deus em nossa casa, em nossa família, precisa ser honrada. Davi, assustado com o que aconteceu, procurando entender como transportaria a arca, resolve deixar a arca provisoriamente na casa de um homem chamado Obed-edom. Leia comigo 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. Olha o que está escrito, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Agora, pensa, por que 20 anos na casa de uma família e nada aconteceu? Agora 3 meses na casa de Obed-edom, toda a sua família e tudo que eles possuíam estavam sendo abençoados. Meu irmão, minha irmã, a maneira que decidimos tratar a presença de Deus e a sua palavra determina o nível das nossas experiências com Ele. Quantos estão me entendendo? A maneira como nós decidimos tratar a presença de Deus, honrar a presença de Deus, determina o nível das nossas experiências com Ele. Ele deseja falar, Ele deseja se revelar, é a palavra dEle: eu virei, eu me revelarei, eu habitarei, eu estarei entre vocês, com vocês. Meu Deus! Abinadab conhecia as histórias, irmãos. Ele sabia o que a presença de Deus representava, mas pelo que parece, ele nunca valorizou a presença de Deus em sua família, tanto que ele terceirizou o cuidado da arca para o seu filho. Já Obed-edom, ele reuniu sua família e entendeu o privilégio que era ter a presença de Deus em sua casa. Nós precisamos, queridos, pedir para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Quem vamos ser em nossa caminhada com Deus? Um tipo Abinadab, que conhece as histórias, que conhece a palavra, que conhece a Bíblia, que conhece os feitos do Senhor, mas não experimenta esse poder em nossas vidas? Ou seremos um tipo Obed-edom, que conhece as histórias, que conhece os feitos do Senhor, mas também experimenta essa presença? Quem seremos? Quando alguém se levanta em uma família com o coração voltado para o Senhor, não tem diabo que impeça o poder de Deus se manifestar. Curas acontecem,
pessoas são libertas, histórias são mudadas, porque a presença dEle está sendo reconhecida e honrada. Você vai sair daqui nessa manhã e vai voltar para sua casa. Eu quero lembrar você que a presença dEle está com você. Você tem autoridade, irmãos, Ele te deu essa autoridade. Abra a tua boca dentro da sua casa. Honre a presença dEle. Expulse os demônios. Curem os enfermos. Manifeste a glória dEle. Segunda-feira você vai para o teu local de trabalho. Lembre que a presença dEle está com você. Pessoas vão chegar para você e vão começar a abrir a vida, a falar, porque isso é o nosso relacionamento. As pessoas começam a conversar com a gente. Você tem o Espírito de Deus, você tem a presença de Deus em você. Abra a sua boca, tenha coragem, porque não é você, é Ele. Honre a presença dEle. E quanto mais nós fazemos isso, mais Ele vai se revelando, mais Ele vai derramando, mais a gente vai conhecendo o coração dEle. Mais incrível começa a ser a nossa caminhada com Ele. Chega de um cristianismo fraco, de um cristianismo sem vida. Ninguém aguenta. É chato demais. Irmãos, Deus tem coisas poderosas, maravilhosas para fazer em nós e através de nós. Olha para a tua mão, querido, agora, olha para a tua mão. Deus ungiu essas mãos para que você coloque elas sobre enfermos e eles sejam curados. Deus ungiu essas mãos para que você coloque a mão sobre essas pessoas e fale: toda a opressão do inimigo acaba agora em nome de Jesus. Você precisa acreditar nisso. Deus colocou unção nessas mãos para que você prepare um bolo e leve para o teu vizinho. E através de um bolo, numa mesa conversando, comendo esse bolo e tomando um café, você apresente Jesus, o seu amigo, para essa pessoa. Queridos, o que nós ouvimos, e eu vou repetir isso, o que é evangelizar, o que é compartilhar, nada mais é do que falar do nosso amigo. Ontem foi um rapaz instalar um negócio da internet lá em casa. Minhas filhas já estão acostumando com isso. E ele instalou, agradeci pelo serviço. E qual que foi a brecha que eu ganhei no coração dele? Eu falei, realmente eu agradeci muito pelo serviço, porque a gente precisa manifestar gentileza. Eu falei, muito obrigado, era um sábado. O cara instalando a internet lá em casa, eu falei, muito obrigado. Eu falei, agora eu quero honrar você, eu quero te servir. Qual que é teu Pix? Ele olhou assim, mandei uma oferta para ele. Na hora que eu estava mandando a oferta, Deus me trouxe uma palavra de conhecimento. Comecei a falar e liberar essa palavra sobre a vida dele. Terminei, falei, faz sentido? Ele, eu sou presbítero da igreja e estava afastado por frustrações com a igreja. Eu falei, Deus está com saudade de você, querendo te trazer de volta. Continuei falando mais algumas coisinhas, não quis tomar muito tempo dele, porque eu acho que ele tinha outro serviço. Falei, você quer orar comigo? Quero. Orou, voltou o coração para Deus. Entrou um homem, saiu outro homem, leve, feliz. Irmãos, na sala de casa, ou a gente compreende e valoriza essa presença, ou a gente vai perder oportunidades incríveis de viver o que Deus tem para nós. Eu estava com o Tom, isso eu preciso falar, para vocês não acharem que eu sou como que o Tom fala? Um semideus, né? O Jeová Júnior, nada disso. Eu estava com ele na sorveteria, e eu doido para ir embora, era sábado, a gente estava cansado, ele ia falar à noite aqui. Nós saímos para almoçar 1h da tarde, o combinado foi, entrei com o velhinho no carro, falei, ó, a gente almoça, eu e ele falando, a gente almoça e voltamos que a gente vai descansar. Combinado? Combinado. Beleza. Estamos na sorveteria, depois do almoço.
A hora que a gente está indo embora, eu vou para a direita e o Tom vai para a esquerda. Ele foi lá no caixa, lá no Casa Menina. Eu falei, pronto, já deu errado. Aí ele começa a conversar com o pessoal da sorveteria. O pessoal da sorveteria tá tudo meio assim, porque nunca viu ele, né? Aí ele falou, pastorzão, vem cá. Eu falei, pronto. E eu doido para ir embora, irmão. Eu vou falar aberto, eu estava com vontade de ir no banheiro. Estava apertado, a barriga brulou. Eu falei, meu Deus, esse cara falando, eu quero ir embora. Aí ele me chamou. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, como as meninas já nos conhecem, a gente tem um relacionamento assim, de frequência, abriu o caminho, né? Então a gente sempre foi muito gentil com elas e tudo, sabe que a gente é da igreja, abriu o caminho. Aí elas não estavam querendo receber oração, aí ele queria deixar para o outro dia. Aí eu olhei para elas e falei assim, por que não agora? A sorveteria estava meio vazia, eu falei, agora, vamos agora. Aí elas se encorajaram e vamos orar. Aí eu falei, o Tom agora termina o serviço, né? Ele falou, vai lá, cura elas lá. Eu falei, agora eu pego esse velho de jeito. E eu doido para ir embora, eu não queria orar. Eu queria ir embora de verdade. Falei, agora eu estou na missão, vamos concluir, né? Porque quando a gente lê assim, irmãos, agora vivo eu. Agora Cristo vive em mim, não mais eu. O que realmente isso significa? O que realmente isso significa? Agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então Ele é prioridade, até nas minhas pequenas decisões. Eu sentei, a moça lá, fizemos lá o diagnóstico simples, explicamos para elas o que pode ter acontecido, que provavelmente a perna dela é porque não tem um raio-x, não tem nada na hora. Então, é a maneira mais fácil de mostrar para a pessoa que o quadril, a coluna, aquilo pode estar dando dor de cabeça, enfim. Né? A gente conversou muito sobre isso aqui. Ela sentou, eu orei com as duas curadas imediatamente. Aí a dona que não queria ficou olhando de canto, veio a dona. Aí o Tom viu que eu estava, acho que meio cansado, orou pela dona, curou a dona, o coração se abriu. Eu falei, agora acabou, né? Aí ele vai explicar todo o plano da salvação para as meninas, mais 5 minutos de conversa, as 3 aceitaram Jesus, e ficou aquela resenha, e tira foto e conversa, o ambiente da sorveteria mudou, e aí eu fui embora. A vontade do banheiro até passou essa hora, acabou, e eu cheguei em casa concluindo o seguinte, eu falei assim, como que a gente tem às vezes uma mente religiosa, porque a gente acha que para Deus nos usar, a gente tem que estar assim, uau, saí de casa, eu orei 3 horas, está tudo bem, está tudo conta, está tudo paga, está tudo bem, eu estou bem. Irmãos, Deus nos usa em meio à obediência. Vocês entendem? Eu não estava a fim de orar, eu não queria estar ali, mas a obediência e a honra ao meu Senhor Jesus operou um milagre e 3 vidas se renderam ao amor dele. A gente precisa compreender quem somos, quem está conosco e qual é a nossa missão. Vocês me entendem? Amém? Deus, ele não se manifesta num lugar onde ele é apenas tolerado. Deus se manifesta onde ele é desejado e honrado, onde a sua palavra é levada a sério. Deus, irmãos, não deixou de ser Deus. Ele continua assentado no trono, ele continua operando, ele continua se manifestando. Quantos querem viver coisas incríveis com o Senhor, porque isso é para nós? Levante suas mãos, sinalize para Ele. Fala, Jesus, eu quero, Jesus. Use a minha vida, use a minha casa, use a minha família, use a minha profissão. Senhor, use as finanças que o Senhor tem permitido eu ter. Use a minha vida por completo. Não é apenas o coração que eu te entrego, eu entrego tudo. Eu entrego os meus sonhos, projetos, frustrações, eu entrego tudo. Eu quero viver para a sua glória. Irmãos, se você levar isso a sério, a gente vai manifestar tanto a presença de Deus nessa cidade. A gente vai levar tantas pessoas a conhecer o nosso amigo, o nosso Senhor, e Ele tem isso para nós. Amém? Efésios 3, para a gente poder concluir aqui, que a gente vai cear.
Efésios 3, versículo 20 e 21 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Não é o nosso poder, é o poder dele que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém.